Nós temos estudado um pouco sobre Deus, sobre quem Deus é, baseado no livro Deus é, do pastor presbiteriano Mark Jones. E nós seguiremos hoje nós estudaremos sobre Deus é infinito. Deus é infinito será o tema do nosso estudo de hoje. E este, obviamente, como nós veremos, trata-se de mais um dos atributos do nosso Senhor, atributos do nosso Deus e do nosso Deus Trino. E quando nós pensamos sobre Deus é infinito, poderíamos então pensar ou perguntar o que significa dizer que Deus ele é infinito. E nós poderíamos dizer que infinito significa que não há limites para as suas perfeições, que não há limites para os atributos do nosso Senhor, que são as suas perfeições. Ou seja, os seus atributos eles são ilimitados. Então, a infinitude de Deus, como mencionei, é um dos atributos também. Como mencionei, até falando sobre a simplicidade de Deus, é um atributo que vai qualificar ou potencializar os outros atributos dele. É quando nós unimos, por exemplo, a misericórdia de Deus com o fato de que ele é essencialmente infinito, isso implica na realidade bíblica de que Deus é infinitamente misericordioso. Se eu digo que Deus ele é gracioso, quando eu penso na realidade de que ele é infinito, nós entenderemos que ele é infinitamente gracioso. Quando pensamos na verdade bíblica de que Deus é onipotente, que ele tem todo o poder, e unimos isto à realidade bíblica de que ele é infinito, isso significa que ele é infinito em poder. O seu poder não tem limites. Por essa razão, nós podemos afirmar que a infinitude de Deus é um dos atributos que qualifica ou potencializa os outros atributos do Senhor. Como escreveu um teólogo, o que quer que Deus é, ele o é infinitamente. O conceba como excelente, sem alguma imperfeição. Um espírito sem partes, grande, sem quantidade. Perfeito, em todos os lugares, sem lugares. Poderoso, mas sem membros. Inteligente, sem ignorância. Luz sem trevas. Infinitamente superior a todas as belezas de todas as criaturas. E quando você ascender às alturas, o conceba infinitamente maior do que tudo que você pode conceber e reconheça a enfermidade das nossas próprias mentes. Qualquer concepção que vier em suas mentes, diga, isso não é Deus. Deus é mais do que tudo isso. Deus ele transcende tudo isto. Quando nós pensamos também sobre a questão da infinitude de Deus, é algo que nós também não conseguiremos compreender exaustivamente. Nós não podemos compreender exaustivamente Deus, porque Deus é infinito. Então, aquele que é infinito não pode ser compreendido por nós, que somos criaturas finitas, pequenas, minúsculas, comparadas a quem o Senhor Deus é. Um puritano, do passado, presbiteriano, ele vai falar sobre a infinitude de Deus em relação a três diferentes aspectos. E veja, aqui nesta primeira parte nós estamos estabelecendo brevemente a doutrina. Uma coisa que eu não mencionei no início do nosso estudo é que este livro ele vai inicialmente, em cada capítulo, estabelecer a doutrina. Depois, brevemente, ele vai mostrar, não sei se eu falei isso, se falei eu estou repetindo, ele na segunda parte do capítulo, ele vai mostrar como este atributo se relaciona de alguma forma com Cristo,
sendo evidenciado em Cristo, ou como Deus se relaciona com Cristo, então em Cristo. E a terceira parte são aplicações práticas. Então, até aqui, brevemente, o estabelecimento dessa doutrina. Então, nós podemos pensar, e ele vai apresentar a infinitude em relação a três diferentes aspectos. Primeiro, a perfeição da sua essência, sua sabedoria em relação ao seu poder e santidade. Ele vai dizer que isso vai exceder a todas as medidas e limites, quando nós pensamos na sua infinitude em relação a este aspecto da sua própria essência. É o que nós falamos, inclusive, da potencialização dos outros atributos de Deus. Segundo, a sua infinitude em relação ao tempo, ou à eternidade. Nós podemos olhar a Escritura, como, por exemplo, no Salmo de número 90, verso 2, vai falar sobre isto. Salmo de número 90, verso 2, sobre a questão da eternidade. Vai dizer assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, podemos pensar na questão da infinitude de Deus relacionada ao tempo e também lugar, onipresença. E que seria a questão da sua onipresença, ou da onipresença de Deus. Então, o tempo, ele é algo que não pode medir Deus. Por quê? Porque Deus, ele é infinito. Então, o tempo não consegue medir Deus, nem o espaço ou lugar pode também conter Deus. Por quê? Porque ele transcende, ele é maior do que tudo isso. Essas coisas não conseguem limitar Deus, porque Deus é infinito. Outras referências bíblicas relacionadas a isto poderiam ser o Salmo 139, verso 7 até o verso de número 10. Salmo 139, verso 7 até o verso número 10, que diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então, o tempo não pode medir, o espaço também não, como Jeremias capítulo 23, do verso 23 ao verso 24, nos vai mostrar. E um terceiro aspecto seria ao fato de não podermos compreendê-lo. Criaturas finitas não podem compreender o Deus infinito. Essa é uma afirmação muito forte no meio reformado. E essa é uma máxima reformada. O finito não pode compreender o infinito exaustivamente. Conhecemos aquilo que Deus revela acerca dele mesmo na sua palavra. Então, como mencionei antes, todos os atributos de Deus eles são, portanto, infinitos. A infinitude da própria essência de Deus é algo que potencializa todos os demais atributos, como nós podemos ver lá relacionado a alguns os atributos de Deus na pergunta número 4 do breve catecismo. O que Deus é? Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então, pensemos mais um pouco sobre essa questão. Veja, são os atributos de Deus, eles são intensivamente e qualitativamente infinitos, o que vai revelar então a perfeição deste nosso Senhor. Veja, Deus ele é aquele que, segundo a Escritura, ele sabe infinitamente. Como nos diz Isaías, capítulo 40, verso 28, diz assim a palavra: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, ou seja, seu conhecimento é sem fim. O salmista, no Salmo de número 147, verso 5, vai reconhecer também a infinitude de Deus, dizendo o seguinte: grande é o Senhor nosso e muito poderoso,
O seu entendimento não se pode medir. Ele está dizendo, né? Deus é grande, porque Ele é abundante em poder, onipotência e sem limite, infinito em seu entendimento, onisciência. Então, Deus é grande porque Ele é abundante em poder, onipotência e sem limite, infinito em seu entendimento. Ou seja, o seu entendimento não tem fim, a sua onisciência não tem fim, é ilimitado. Então, porque Ele é o eterno e onipotente Deus, nada realmente pode limitar o Senhor, como diz Jeremias capítulo 32, verso 27, diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? A resposta é não, nada. Então Ele é perfeição. Por esse motivo, nada pode ir além deste Senhor. Este é o nosso Senhor. Este é o Senhor Deus infinito. Então, aqui brevemente, meus irmãos, é o estabelecimento desta doutrina. Mas agora nós vamos pensar um pouco sobre o valor de Cristo. O valor da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Segundo a Escritura, o Filho de Deus, ele se fez homem a fim de salvar pecadores indignos. Pecadores indignos como eu e você, pecadores caídos. E uma coisa que nós devemos ter em mente é o seguinte: a eficácia da sua obra depende do valor da sua pessoa. A eficácia da sua obra depende do valor da sua pessoa. Importante entendermos isto. Como escreveu Thomas Goodwin, um puritano do passado, ele vai dizer assim: é a dignidade da pessoa que dignifica a obra. Como é dito que toda a divindade em toda sua inteireza habitaria nele e na pessoa dele, então todo o valor que a excelência substancial da pessoa dele pode traduzir é, de alguma maneira, estampada em todas as suas ações. Muitos cristãos e teólogos acreditam que, quando nós olhamos para a morte de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, nós não podemos, de forma alguma, afirmar que a segunda pessoa da Trindade morreu na cruz. Porque, segundo eles, afirmar algo dessa natureza seria uma mutação de Deus. Não podemos afirmar, alguns dirão, que a segunda pessoa da Trindade morreu na cruz. Eles acham que isso é estranho. Como assim? O Deus homem morreu na cruz. Eles não admitem algo desta natureza. O que é que eles vão preferir dizer? Eles vão preferir dizer que quem morreu na cruz foi única e exclusivamente a humanidade de Cristo. Eles vão dizer assim, não, somente nós podemos atribuir isto à humanidade de Cristo. Como se, de alguma forma, pudesse ser separado ali a sua divindade da sua humanidade na própria pessoa de Cristo. E então, somente a humanidade dele foi posta na cruz. Lembremos, Cristo é plenamente divino e plenamente humano. Quando nós pensamos em algo desta natureza, algumas pessoas podem ser tentadas a concordar, mas isso seria grandemente prejudicial, em vários sentidos. Por que razão? Porque isso acabaria limitando a morte ou a expiação de Cristo somente à sua humanidade. Então, a eficácia dependeria somente de Cristo homem, separado da sua divindade. E o que isso pode implicar, meus irmãos? Se nós formos refletir sobre isso, isso tem desdobramentos, afirmar algo dessa natureza, desdobramentos de um valor infinito. Isso tem desdobramentos no infinito valor da morte de Cristo. Veja o que é que nós temos que pensar. Quando nós olhamos para a teologia em geral,
nós temos que pensar em uma questão relacionada à essência. Essência e pessoa. Nós precisamos ter em mente uma distinção que eu falei brevemente no outro estudo aqui. Uma coisa que vai ser chamada de linguagem apropriada da essência, e uma linguagem apropriada relacionada à pessoa. Pensemos primeiramente numa linguagem apropriada da essência. Estou falando aqui de Deus. Em relação à essência, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são autoexistentes. Eles possuem a mesma essência, são iguais em poder e glória, definem os nossos padrões doutrinários. Então, no que diz respeito à essência, eles são iguais. São autoexistentes, um exemplo. Mas, quando nós pensamos numa linguagem apropriada da pessoa, em relação às pessoas, o Filho e o Espírito procedem do Pai. Veja, essa distinção ela tem sido feita para manter a unidade da essência, como na linguagem apropriada da essência, bem como afirmar uma ordem relacional das três pessoas da Trindade. Então, só para você entender um pouco melhor, uma linguagem apropriada das pessoas ensina que o Pai não morreu na cruz, mas sim o Filho. Então veja como isso é importante. Uma linguagem apropriada no que diz respeito às pessoas e suas funções na obra redentora é importante para entendermos que não foi Deus o Pai que foi posto na cruz, mas sim a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo. Ele que foi quem padeceu. Então, mas alguns vão evitar falar isso, porque isso pode significar que a deidade sofreu na cruz. Mas podemos afirmar, sim, que a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, Deus homem, morreu na cruz. Exatamente isto, porque a Escritura nos diz esta realidade. Nós jamais podemos afirmar que que somente a humanidade dele foi posta naquele contexto. Quando nós olhamos ainda mais para a Escritura, nós veremos o seguinte acerca disto, que vai ficar um pouco mais claro. Hebreus capítulo 9, verso de número 14. Nós temos que declarar então que a pessoa, não uma de suas naturezas, morreu. Nós não podemos falar que ou a natureza divina foi posta na cruz ou só a natureza humana. A pessoa de Cristo, com as suas duas naturezas inseparáveis, foi posta na cruz. Hebreus 9,14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Um outro texto, 1 Pedro 3,18, nos ensina o seguinte, 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Um outro texto muito claro sobre isto. Deus comprou a igreja com seu sangue. Onde é que se encontra isso? Atos capítulo 20, verso de número 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Opa, como assim? Deus comprou a igreja com seu próprio sangue? Quem morreu na cruz? Lemos vários textos aqui agora. Cristo foi quem morreu na cruz. Ele vai dizer, então, Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, aos presbíteros daquela igreja, foi Cristo, o próprio Deus, quem derramou o seu sangue na cruz. Então, é ele lá, não a sua humanidade somente, mas o Cristo completo. Tomé, inclusive, vai olhar para Cristo desta natureza, sem fazer distinção. Tomé, ele tem muito a nos ensinar, quando ele vai dizer, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu.
Ele simplesmente olhou para Jesus e o chamou de Deus. Então Jesus, o Deus homem, morreu na cruz. É isso que nós afirmamos. Então Cristo, plenamente homem, plenamente Deus. Suas naturezas não podem ser separadas, não podem ser misturadas. E Ele sempre age e sempre está ali como as duas pessoas, como hoje está nos céus. Plenamente divino, plenamente humano. Ele não subiu em espírito. Todo olho, ou os discípulos contemplaram quando ele estava sendo assunto aos céus. Então, esta é uma realidade acerca de Cristo e acerca da sua obra. Por essa razão, falei no início, a dignidade da obra, a eficácia da obra depende da dignidade da pessoa. Ele tem de ser Deus. Como Thomas Goodwin, mais uma vez, falou, como a ofensa foi contra um infinito e glorioso Deus, a obra santa deve ser feita por alguém que é infinito. Cristo, a segunda pessoa da Trindade, expiou o pecado porque a expiação exigia um valor infinito. A eficácia da obra depende da dignidade da pessoa. Então, nossa salvação ela está, portanto, alicerçada no fato de que o infinito se tornou homem para morrer no lugar de pecadores finitos e miseráveis. A humanidade somente não conseguiria satisfazer a exigência divina. Por essa razão, ele teria de ser necessariamente Deus, homem na cruz, a segunda pessoa da Trindade. Negar isso implica em não salvação para mim e para você. Negar isso implica em não salvação para qualquer um dos pecadores neste mundo, porque a exigência de Deus não foi satisfeita. Então, algumas aplicações para nossas vidas, meus irmãos. Essa doutrina deve trazer grande alegria aos nossos corações por causa do valor infinito da morte de Cristo por nós. Deve trazer consolo por causa do valor infinito da morte de Cristo naquela cruz. Como foi dito anteriormente, nós realmente não podemos compreender completamente porque ele é infinito, mas isso também não é algo ruim, pois um dia nós sabemos, a Escritura testemunha isso com muita clareza, ressuscitaremos e nós habitaremos na eternidade com ele e nós viveremos conhecendo infinitamente, sem jamais esgotar o seu conhecimento. E é um negócio impressionante se você pensar nisso, porque nós viveremos eternamente e estaremos conhecendo a Deus eternamente e jamais esgotaremos o conhecimento infinito deste Deus durante toda a eternidade. É o que nós desfrutaremos no dia em que estaremos com o nosso Senhor nos céus ou nos novos céus e nova terra. Que grande privilégio sem fim para nós. Outra coisa que nós devemos lembrar é que nós somos seres pequenos e pecadores que servem a um Deus infinito. Privilégio nosso. Privilégio nosso. Pequenos, miseráveis, pecadores, falhos, infiéis, mas o Senhor a quem nós servimos é este Deus que é infinito. Que privilégio servir ao único Deus vivo e verdadeiro, como revelado na Escritura. Então, tudo aquilo que fazemos nesta vida é muito pouco para o que Ele oferece. Pelo que Ele ofereceu e é muito pouco pelo que Ele merece. Exatamente, meus irmãos, tudo que eu e você temos nos envolvido a fazer pela obra de Cristo. Se você pensa que o que você tem feito é algo grande demais, na verdade não é. Veja, eu não me refiro à obra em si, eu me refiro ao que você tem feito pela obra. Sempre fazemos pouco. Sempre fazemos muito pouco daquilo que nós poderíamos fazer ou deveríamos estar fazendo em prol do Evangelho e da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Servimos a um Deus que é infinito, Ele merece uma entrega completa, absoluta, total da nossa vida a Ele e no serviço a Ele em tudo aquilo que Ele nos chamou
a fazer nesta vida. Não é? Cansando, nos doando, nos entregando vigor, força, a nossa saúde, a nossa mente, o nosso coração, tudo aquilo que possuímos para a promoção do reino do nosso Deus infinito. Isso deve nos fazer refletir sobre o que nós temos feito e pensar como nós podemos contribuir mais com a obra do nosso Deus. A obra do nosso Deus e tudo o que Ele faz é infinito. Pensando agora em algumas questões relacionadas à salvação, nós, quando pecamos no princípio, nós ofendemos a Deus e você ofendeu Deus com seu pecado. Eu e você, todos nós. Mas vejam que coisa. Sua misericórdia infinita nos perdoou. Pecamos contra Deus, contra um Deus santíssimo, um Deus bom, ofendemos Ele grandemente, mas a sua misericórdia sem limites nos perdoou. É esta mesma misericórdia sem limites ou infinita que continua diariamente perdoando os meus e os teus pecados. Vejam como pensar sobre essas coisas é ao mesmo tempo humilhante, porque nós pecamos contra o Senhor e nós devemos nos entristecer por isso, mas ao mesmo tempo é consolador saber que a sua misericórdia é infinita. Você se tornou, no pecado em Adão, inimigo de Deus, mas sua reconciliação e amor infinitos trouxeram vocês para Ele mesmo. Trouxe cada um de nós para si. Um amor infinito, o amor com que Ele nos amou eternamente. Nós merecíamos o inferno eterno, sem fim. Mas sua graça infinita nos resgatou. Então notem que pensar sobre a infinitude de Deus, ou que Deus é infinito, não é algo que deve ficar como uma contemplação, uma proposição afirmada com os nossos lábios, como se não tivesse nenhum significado ou uma aplicação para a nossa vida prática ou de consolo e encorajamento. Por essa razão, é fundamental que nós sigamos em frente conhecendo mais acerca do nosso Deus e das doutrinas. É estranho quando as pessoas imaginam que o conhecimento doutrinário é algo que esfria o crente, que conhecimento doutrinário é algo que não importa, que o conhecimento teológico e sistemático é algo que deve ficar somente para aqueles que estão envolvidos com o ministério da palavra ou com os teólogos dos seminários. Meus irmãos, todo o conhecimento de Deus, tudo acerca deste Deus, inclusive acerca dos seus atributos, tem aplicações importantes para a nossa vida. Portanto, sigamos e prossigamos em conhecer mais acerca do nosso Senhor e Deus infinito. Amém.